João! Alô, galera! Bem-vindos a mais um vídeo no canal Fala João Guilherme. E vamos falar do amistoso entre Espanha e Brasil, data FIFA, um jogão neste templo do futebol mundial, o estádio Santiago Bernabéu. E nós vamos trazer aqui algumas informações interessantes, como, por exemplo, pouquíssimas vezes Espanha e Brasil se enfrentaram na história do futebol. O raio-x desse jogo, as escalações, o Dorival já confirmou o time brasileiro. E Vinícius Júnior, não há dúvida que ele é um protagonista pelo futebol que ele joga e também por ser vítima de ataques racistas e levantar essa bandeira contra o preconceito. Vinícius Júnior estará em casa, no Santiago Bernabéu, onde ele conhece muito bem. Está lá desde os 18 anos e vem fazendo muita história. Mas ele vai enfrentar a Espanha, país que o recebeu, mas país também que tem o machucado bastante, ofendido, tem sido cruel com o brasileiro Vinícius Júnior. Então hoje, na casa do Vinícius Júnior, será Vini Júnior contra os racistas. Claro que não dá para generalizar. Não são todos os espanhóis que são preconceituosos, mas que a gente tem visto aí imagens muito fortes, né, em estádios, na sociedade, contra, né, pessoas de cor negra, e principalmente o Vinícius Júnior, pela fama, pelo alcance que ele tem, pela postura que ele tem, de ser um garoto alegre, divertido, que joga bola, que parte para cima, ele tem sido muito atacado. Então são cenas lamentáveis e isso tudo tem pegado muito mal para a Espanha. E não dá para tirar isso do contexto desse jogo de hoje. Brasil e Espanha, com Vinícius Júnior puxando a fila da seleção brasileira e jogando em casa contra um público que o ama, no caso, os madridistas, torcedores do Real Madrid, e contra uma outra parte grande do público espanhol que olha atravessado para o nosso jovem e talentoso brasileiro. Muito bem! Mas vamos começar pela história. Antes do jogo de hoje, o Brasil vem de uma vitória maravilhosa contra a Inglaterra, 1-0 em Wembley, que deu muita confiança e gera uma expectativa enorme para a partida de hoje. Vamos compartilhar aqui com vocês a história do jogo, o raio-x de Brasil e Espanha. Eu estou aqui no site O Gol, né, que é o 00.pt, e tem a sua versão brasileira, ogol.com.br, que eu acho um site completíssimo, com informações de jogadores, times, competições. Eu uso muito e gosto muito. Veja só, no total até hoje, nós tivemos apenas 9 jogos entre Brasil e Espanha. Pouco, né? Pensei que tinha mais. E até hoje o Brasil venceu 5 vezes, a Espanha empatou 2 vezes com o Brasil e a Espanha venceu 2 vezes. Em Copas do Mundo, o maior número de confrontos foram 5, com 3 vitórias do Brasil, 1 empate e 1 vitória da Espanha. Amistosos foram 3, 1 vitória do Brasil, 1 vitória da Espanha e empate. E na Copa das Confederações, a última vez que Brasil e Espanha se enfrentaram foi aquele 3-0 no Maracanã, na final da Copa das Confederações, e talvez tenha sido a última grande exibição da seleção brasileira contra uma equipe de ponta da Europa, antes do jogo do último sábado contra a Inglaterra. Jogando na Espanha, nós tivemos até hoje 2 partidas, 1 empate e 1 vitória da seleção espanhola. Interessante, né? E tá aqui, ó. O último jogo foi exatamente aquele, no dia 30 de junho de 2013. Brasil 3, Espanha 0. Copa das Confederações. Portanto, aí está o histórico de Brasil e Espanha, que hoje vão escrever mais uma página importante. A Espanha tem uma seleção renovada, tem talentos da nova geração, como Lamine Yamal, grande revelação do Barcelona. Esse garoto é um jogador diferente, e outros bons jogadores. Vamos então trazer a prévia do jogo de hoje, aqui compartilhando o geglobo.com, que traz a ficha da partida e que você vê a partir de agora. Veja aí, olha só, o jogo começa às 5h30,
horário de Brasília. O Brasil está em 5º lugar no ranking da FIFA e tenta aí manter a sua recuperação depois da grande vitória contra a Inglaterra em Wembley, a segunda partida sob o comando de Dorival Júnior. Antes de vencer a Inglaterra, com o Fernando Diniz no comando, o Brasil tinha sofrido 3 derrotas seguidas. A Espanha, 8ª melhor seleção do mundo nos critérios da FIFA, vem de derrota para a Colômbia por 1-0 na última sexta-feira. Como eu já falei, o último jogo entre eles foi a final da Copa das Confederações em 2013, Brasil 3-0. O Brasil hoje vai estrear a nova camisa amarela, hein? Eu confesso que eu gostei da azul. Achei diferente, achei bonita, interessante, com o escudo centralizado, a camisa que o Brasil jogou contra a Inglaterra. Vamos ver o jogo de hoje. O Dorival Júnior decidiu, após o treino de ontem no CT do Real Madrid, que ele vai manter o time que venceu a Inglaterra, que iniciou a partida. Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel, Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá, Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha. E eu acho que o Dorival está correto nesse momento. Eu colocaria o Endrick de início no lugar do Rafinha. Mas ele é muito jovem, é um menino de 17 anos, então realmente as coisas têm que ser gradativas. Embora o Rafinha não tenha jogado bem, para mim foi o pior jogador da seleção brasileira na partida contra a Inglaterra, o Dorival mantém aí um time e busca um entrosamento, uma sequência com uma base. Isso é importante para você começar a formar uma base. É óbvio que com o tempo isso aí vai mudar, mas acho que hoje, até por merecimento, é correto o Brasil repetir a escalação da Inglaterra contra a Espanha de início. E, obviamente, que ao longo do jogo, Andréas Pereira, Endrick, jogadores que entraram muito bem na partida, terão oportunidade aí, sem dúvida alguma. Já a Espanha, do técnico Luis de la Fuente, promoveu testes nos últimos jogos, e principalmente no último amistoso contra a Colômbia, e a Fúria deve ter em campo hoje o que tem de melhor. Ou seja, será uma seleção mais forte do que perdeu para a Colômbia. O Rodri, do Manchester City, talvez seja, na minha opinião, o melhor volante do futebol mundial na atualidade. Ele foi reintegrado ao elenco espanhol, teve problemas familiares, mas está pronto e vai para o jogo contra o Brasil. Quem vê o City jogar sabe que esse cara é um monstro no meio-campo, esse Rodri, e vai jogar contra a gente. A Espanha terá Unai Simón, Carvajal, Lenormand, Laporte e Grimaldo. Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo. Lamine Yamal, Morata e Nico Williams. Óbvio que você olhando a escalação da Espanha, você vê que a seleção da Inglaterra, mesmo com desfalques, não teve o Kane, não teve o Saka, mas a Inglaterra hoje é uma seleção mais forte. Porém, esta seleção da Espanha, ela é uma seleção renovada, que está abrindo espaço para novos jogadores como Lamine Yamal, como Nico Williams, tem o experiente Morata no comando de ataque. É uma boa seleção, hein? E, mais uma vez, será um bom teste para a seleção brasileira do Dorival Júnior. Tomara que o Brasil repita o seu nível de atuação e vença o jogo de hoje para ganhar confiança de vez nesse início de trabalho do Dorival. E depois do que mostrou contra a Inglaterra, acho que o Brasil tem totais condições de encarar a Espanha e vencer a Fúria aqui dentro do Santiago Bernabéu. E torcendo muito para o Vinícius Júnior fazer gol e ter uma grande atuação, porque cada gol, cada drible, cada assistência do Vinícius Júnior é um tapa na cara dos racistas que tem que engolir. Vamos com tudo! E muito obrigado por acompanhar esse vídeo aqui no canal Fala João Guilherme.